Olá, a paz do Senhor, que bom, nós estamos aqui hoje já no encerramento do nosso trimestre e mais um ano se findando e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado e que nós estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e acredito também que Deus tem feito grandes coisas em sua vida. E hoje nós já chegamos da nossa lição de número 13, aprendemos bastante com esses dois livros de Samuel e hoje nós vamos falar um pouco também de 1º e 2º Reis, no livro de Reis, né, para contarmos o final da história de Davi, o que aconteceu nos últimos dias de vida de Davi. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical e quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui na minha aula todas as semanas. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e eu espero que goste deste comentário. E nós vamos aprender bastante também nesta última aula do nosso trimestre, então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito. E eu já quero agradecer a todos os irmãos que este ano inteiro de 2019 estiveram comigo aqui em todas as minhas aulas e também cada comentário, aqueles que me ajudaram com críticas positivas e aqueles também que fizeram críticas para que o meu canal continue crescendo. Deus, na sua infinita misericórdia, continue te abençoando e que nós possamos estar juntos no ano de 2020, se Deus assim nos permitir. E hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sobre a velhice de Davi. E o texto que foi tomado por base para nós estudarmos essa lição está em 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 1 ao 7. Eu já vou fazer aqui na introdução, também nós já vamos juntar o tópico 1 todo para nós aprendermos bastante, porque eu acredito que a aula está muito fácil, não precisava nem de um comentário extra, né, para nós aprendermos, mas aqui estamos e vamos aprender mais um pouco. Então no tópico 1 nós vamos falar sobre uma visão geral sobre a velhice. E a velhice é um problema na vida de muitas pessoas, principalmente na vida das mulheres, né? Quando a idade vai chegando, a gente quer retocar aqui e ali, né? Para que a idade não apareça tanto. Mas tem um ditado popular que diz que quem não quer envelhecer tem que morrer jovem. E eu acredito que isso não é o desejo de nenhum de nós. A velhice, ela é uma honra para nós. E eu considero que a pessoa que ela ultrapassa ou chega aos seus 70 anos de vida é um favor de Deus, porque muitas pessoas não nasceram, não nascerão. Outros vivem apenas a infância, a adolescência, a juventude, outros morrem muito cedo. Então, se nós atingirmos a idade de 70 anos ou mais, é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas. E para aqueles que passam dos 70 anos com saúde, disposição, vitalidade, produzindo e sendo útil, isso é maravilhoso. Mas infelizmente muitos não alcançam a velhice, né, com este favor de Deus. Ficam doentes, pois tem doenças que são próprias de pessoas idosas. Muitas pessoas, né, na maioria das vezes depois dos 50 anos, nós temos que procurar geriatras, né, porque cuidam das pessoas já idosas. Hoje, as pessoas vivem com mais saúde do que no passado. Os governos estão preocupados, né, com a saúde das pessoas, porque o país Brasil, ele está ficando um país velho, porque tem muitas pessoas com mais de 70 anos. A ciência, ela tem multiplicado e muitos tratamentos há que prolongam a vida das pessoas. Mas infelizmente a velhice, ela não é boa para muitas pessoas. Infelizmente tem diversos velhos, né, no nosso Brasil, no meio da nossa sociedade, que têm sofrido com o descaso e com o desprezo das pessoas,
porque muitos na velhice eles se tornam um fardo pesado demais para suas famílias. São jogados de lado, esquecidos em asilos, maltratados e abandonados dentro da sua própria casa. Outros, ao contrário, eles são arrimos de família, são explorados pelos seus filhos. O seu dinheiro não é usado em benefício próprio, muitos já ganham tão pouco e isso não é usado em seu benefício próprio, né? O seu dinheiro serve para cuidar de outras pessoas. E aí fica a pergunta, o que se faz para que isso aconteça, para que os idosos sejam desprezados na sociedade ou dentro da sua família? A resposta é uma só: o pecado, o desrespeito com os pais, a falta de amor. É isso que faz com que os mais velhos estejam desamparados e abandonados. Está em Mateus capítulo 24, versículo 12. E também pelo não cumprimento do mandamento, que está escrito em Êxodo e também em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 2, que os filhos devem honrar aos seus pais. É o único mandamento com promessa, para que se prolonguem os seus dias aqui na face da terra e para que você tenha uma vida próspera, para que tudo te vá bem. Muitos consideram a palavra velhice como pejorativo, Os mais jovens, eles têm costume, quando vê uma pessoa já de idade avançada, chama de velho. Então, essa palavra, ela se tornou, para muitas pessoas, um tom pejorativo. E para suavizar esse termo, eles são chamados de idosos ou de terceira idade, que são pessoas com mais de 60 anos. Existe o estatuto do idoso, para que este idoso ele seja amparado. Foi necessário criar uma lei para que este idoso seja amparado. Também encontramos na palavra de Deus que aqueles que não cuidam dos seus, de pai, de mãe, eles são piores do que os infiéis. Mas se não houvesse esse estatuto para amparar o idoso hoje, muitas pessoas estariam à mercê dos seus familiares, E os idosos são protegidos, amparados também pelo governo. Na Bíblia Sagrada, a palavra velhice, ela é vista como fonte de bênçãos. Abre aspas. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Está no Salmo de número 92, no verso 14. Isso depende, só acontecerá em nossas vidas. Como nós vivemos cada fase da nossa vida, nossa alimentação. As pessoas, às vezes, elas estão jovens, elas não se preocupam com a sua alimentação, com a sua noite de sono, abusam na juventude. E sabendo que isso lá no nosso futuro vai fazer muita falta. Então, nós vamos frutificar dessa forma, dependentemente da forma que nós vivemos cada fase das nossas vidas. Nosso cuidado com o corpo e também o nosso cuidado com a nossa vida espiritual. Em Joel, no capítulo 2, versículo 28, abre aspas, está escrito: os velhos terão sonhos. Todas estas bênçãos dependerão de como nós vivemos nossa vida terrena e espiritual. Por que hoje nós encontramos muitos idosos bastante debilitados e doentes? Na juventude, uma alimentação não muito favorável, pessoas viciadas em comprimidos, que você cuida de uma coisa e estraga outra na sua vida. E nós sabemos que Deus criou tudo perfeito e que a cura está nos próprios alimentos. E ao invés disso, nós vivemos uma vida desregrada. E quando chegamos na velhice, então, que vamos precisar da nossa saúde física, nós não a teremos. Nós encontramos muitos idosos que não viveram uma vida ligada espiritualmente a Deus, à igreja, à palavra de Deus. Então, quando chegam na velhice, não darão nenhum fruto,
porque na sua juventude desprezou esta comunhão com Deus. E particularmente eu acho maravilhoso quando nós encontramos em nossas igrejas pessoas já idosas atuando na área do ensino, no evangelismo, no ar livre, cooperando na obra de Deus. Isso é dar fruto na velhice e nós precisamos fazer isso e com que isso aconteça em nossas vidas. Velhice e ancião são termos diferentes. O hebraico, abre aspas, zagen, que significa ancião, ele define literalmente esta palavra como aquele que tem barba. Era para designar um homem de certo grau e posição entre os seus irmãos. E não significa necessariamente que esta pessoa seja um velho, mas implica em uma pessoa com maturidade e experiência. E o hebraico, mas nós acostumamos, nós trouxemos para o nosso vocabulário que ancião já é uma pessoa velha, idosa, de cabelo branco, mas quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e no hebraico, nem sempre eram os anciãos de cabelo branco, já velhos, nem sempre eram eles que estavam ali no sinédrio, que eram os líderes tribais. E nós também temos a palavra hebraica seibar. Vou deixar escrito aqui a palavra. Ela define esse velho como cabelos grisalhos, uma cabeça encanecida. A princípio, o ideal de Deus para o homem era a eternidade, mas a queda, o homem foi se corrompendo depois do pecado, que o homem foi expulso do jardim do Éden, foi se corrompendo, o corpo foi se corrompendo, tanto espiritualmente como fisicamente. Por isso Paulo escreveu que mesmo que o homem exterior se corrompa, isto é, que esse homem exterior envelheça, o interior, contudo, se renova dia em dia. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mesmo olhando nosso corpo abatido pelo tempo, pelos anos, nós devemos renovar nosso homem interior, porque um dia este corpo que é mortal, que é corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. O nosso espírito, ele veio de Deus e ele voltará para Deus. O nosso espírito, ele não envelhece, porque ele é eterno. E não tem por que ficarmos tristes porque envelhecemos, mas felizes pela dádiva de Deus em nos dar vida. Nós precisamos vivê-la com sabedoria. É um presente que Deus nos dá ano após ano. Nem ficarmos olhando para os mais jovens, porque os jovens têm força, coisa que os mais velhos não têm. Mas os mais velhos não precisam ficar olhando para os mais jovens, como se os mais jovens não fossem envelhecer também. O homem mais velho da Bíblia foi Matusalém. Viveu 969 anos. E depois disso, Deus estabeleceu que o tempo de vida do homem seria de 120 anos. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Mas aqui nesse texto, de que o tempo seria 120 anos, alguns historiadores dizem que isso poderia ser a duração do juízo de Deus para aquela geração antediluviana, ou podia ser mesmo a duração de vida estabelecida por Deus para o homem. Não estamos discutindo esse tema. Também no Salmo, nós encontramos que a duração de vida do homem reduziu de 120 para 70 anos. E lá está escrito que o que passar pelo seu vigor
desta fase de 70 anos é enfado e canseira, mas isso não cumpre na vida de todas as pessoas. Esta regra não serve para todos. Está no Salmo de número 90, no versículo 10. O pai de Abraão, por exemplo, depois que Deus falou que ia estabelecer 120 anos, o pai de Abraão viveu 205 anos. Abraão viveu 175 anos. E quando nós vamos lá na genealogia, em Gênesis, nós vimos diversas pessoas viveram 300, 450, 430 anos. Na Bíblia, além de Davi, que na sua velhice, ele não foi muito feliz, porque ele ficou doente. Nós sabemos que Davi morreu com aproximadamente 70 anos. Ele teve hipotermia, que é a queda da temperatura do corpo. Por isso nós encontramos muitos idosos, não todos sentem muito frio, né? Mesmo uma temperatura boa, 27, 28 graus, tem pessoas já idosas que já estão de agasalho, porque a temperatura do corpo, ela cai. Por isso que Davi ficava em seu leito, e eles arrumaram uma jovem, né, sunamita, chamada Abisaque. Ela foi escolhida, uma virgem, foi escolhida para aquecê-lo em sua cama. Nós temos também Barzilai, que era amigo de Davi, né, ajudou Davi quando ele fugiu de Absalão. E Davi queria voltar, atravessar o rio com ele e levá-lo para Jerusalém, para que ele se assentasse na mesa do rei. E Barzilai então rejeitou aquele convite de Davi. Ele disse para Davi: eu já não estou ouvindo bem, eu já não sinto mais bem o gosto da comida, o paladar da comida, eu já não sinto bem. Também nós encontramos Isaac, que também ficou de cama, já estava cego. E nós temos outros exemplos que Deus abençoou com saúde na velhice. Nós temos Moisés, viveu com saúde até o dia da sua morte. Nós temos também Arão, irmão de Moisés, que morreu praticamente da mesma idade. Temos também Caleb e temos outros também na Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 27 e também Gênesis capítulo 27, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 34 e 35. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Josué, capítulo 14, versículo 10 ao 14. Nós não podemos desprezar os velhos, nem na igreja, nem na rua, nem em nossas casas, pois igualmente, se Deus assim nos permitir, nós também envelheceremos. Então nós temos que amar os idosos, né? Cuidar, amparar, não aproveitar das suas fraquezas e da sua idade. Segundo tópico, problemas na velhice de Davi. Isso é a pior coisa. Quando nós acreditamos que já na velhice nós vamos descansar ou viver da nossa aposentadoria, começam a vir os problemas. Nós sabemos que o pecado de Davi, né, o seu homicídio e o seu adultério, levou ele e toda a sua família a consequências drásticas até o final da sua vida. A espada não saiu de dentro da sua família. E agora, olha quem não tem problema na velhice. Ninguém será poupado da velhice. Estes fatos que aconteceram na vida de Davi nos deixam um grande alerta. Nós temos de plantar na juventude para nós colhermos na velhice. Nós temos que plantar coisas boas para nós colhermos coisas boas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Davi plantou um homicídio, colheu assassinato em sua casa, um estupro em sua casa. Tudo eram frutos da semeadura que ele tinha feito. Davi, ele não deixou um legado de pai para ninguém. Davi não é exemplo de pai para nenhum de nós. Mas ele deixou um legado maravilhoso
de vida espiritual com Deus, de como ser um cristão segundo o coração de Deus, mesmo com as nossas limitações, porque Davi era um homem cheio de limitações, sujeitos ao erro, ao fracasso, como também nós somos. Davi, ele foi o fundador da monarquia unida, 1962 a.C. Ele foi fundador de uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos. Poucos reis conseguiram uma vitória como essa, uma dinastia tão duradoura. Ele centralizou a adoração em Jerusalém. Ele preparou o caminho, para o seu filho, para a construção do templo. Nós sabemos que Davi, ele era desejoso de construir um templo para Deus, mas Deus não permitiu. Deus disse para ele que as mãos dele estavam cheias de sangue, que não seria ele que iria construir o templo, mas sim o seu filho. E ele nos dá um exemplo maravilhoso, porque ele poderia dizer: se não sou eu que vou construir, também não vou mover uma palha para que este templo saia. Ao contrário, Davi, durante o resto da sua vida, ele juntou tesouros incalculáveis para que seu filho construísse o melhor templo, para que Deus habitasse ali dentro dele com a arca. Ele juntou uma riqueza incalculável. Ele é chamado cantor de Israel, com a riqueza de salmos que ele deixou escrito para nós, da sua vida, glorificando a Deus. Inclusive, em 2 Samuel, capítulo 23, nós encontramos um salmo lindo, deixado por ele ali, um poema maravilhoso. Mas ele não era isento de defeitos, e ainda na velhice ele colheu frutos amargos em consequência do seu pecado. Ponto 2. Enfrentando mais um filho rebelde. Quando nós pensamos que não tem mais nada para acontecer em nossas vidas, as coisas ainda podem piorar. E o pior são quando estas coisas acontecem na velhice, quando as pessoas estão mais debilitadas, mais fracas, emocionalmente e fisicamente. Quando você acha que já descansou de tudo, aí aparece mais um filho rebelde e tenta tomar o poder. Tenta tirar o seu pai do trono, ou querer ser um corregente junto com seu pai, para que quando Davi morresse, ele já estava regendo e ele assumisse o trono. Adonias era o quarto filho de Davi. Talvez Quileabe, que foi o segundo filho de Davi, lá em Hebron, tenha morrido jovem demais, por isso que não relata a respeito dele na sucessão real. E Adonias, ele já sabia que o trono tinha sido prometido a Salomão. Quando o primeiro filho de Davi com Betseba morreu, que era fruto daquele adultério, e Davi sofreu muito por causa daquele filho, e logo depois Betseba engravidou, a Bíblia diz que quando aquela criança nasceu, Deus amou aquela criança. Ele foi escolhido por Deus, ou desde o ventre, ou antes mesmo de nascer, Deus já tinha escolhido aquela criança para ser o futuro rei de Israel. E Deus já tinha prometido para Davi que Salomão, o filho que nasceu de Betseba, ia governar aquelas 12 tribos. E claro, com certeza, Adonias também já sabia desta promessa. E porque seu pai já estava para morrer, ele não ia deixar esse trono para ninguém. Ele então aproveita do estado debilitado de saúde de seu pai. E como Absalão, ele era arrogante, ostentava também para o povo, ele andava em carruagem, ele tinha cavalos, a sua carruagem também era com cavalos, ele também tinha uma escolta de 50 homens, era muito bonito como Absalão, e exaltava a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Absalão era mimado e amado do pai, mas de Adonias, a Bíblia diz que Davi nunca o tinha contrariado.
E quando isso acontece, nós sabemos o resultado de pais que mimam demais os seus filhos. Dos pais que nunca dizem não para os seus filhos, que nunca questiona seu comportamento errado. As consequências, elas não são boas. Alguns filhos matam seus pais por causa de dinheiro. E dinheiro é poder. Era isso que Absalão queria. Era isso que Adonias queria. Governar, ter poder. E poder faz com que algumas pessoas desejosas dele revelem seu lado mais obscuro. Tem um ditado que diz que se nós queremos conhecer uma pessoa, é nós darmos poder para essa pessoa. Adonias, ele exaltava a si mesmo. E estas pessoas, elas desmerecem os outros em detrimento de se projetar, não importando se é a vontade de Deus ou não. Adonias não estava importando com vontade de Deus, com escolha de Deus. Ele queria assumir os direitos da primogenitura. Adonias não se preocupava com os planos de Deus, não se preocupava com a vontade de Deus. Infelizmente, hoje, muitos líderes estão da mesma forma. Não se importam se existe uma chamada de Deus para que eles liderem uma igreja. Eles não estão importando com os planos de Deus. O que eles querem é ser líderes a qualquer preço. Adonias só não sabia que este desejo pelo poder de governar as tribos de Israel lhe custaria a sua vida. Ponto 3. Constituindo Salomão como rei. Como pode um regente, ainda no trono, nomear para que outro assuma o seu lugar? Isso não existe na história. Isso é impossível em sucessão real. Enquanto um rei vive, o outro é apenas um co-regente. Mas o que levou Davi a tomar uma atitude desta inusitada? Entregar o trono para seu filho enquanto ele ainda estava vivo. O motivo era mais uma rebelião em seu lar, no meio de sua parentela. Era demais para um pai, e Davi sabia que todos os acontecimentos em sua vida era consequência do seu pecado e que ainda a espada não tinha saído do seu lar. Adonias tramou o plano às escondidas do seu pai, acreditando que a sucessão real também dependia de ser primogênito ou não. E agora, os irmãos mais velhos mortos, chegou a sua vez de reinar. Ele não ia deixar Salomão, o filho caçula de Davi, governar as 12 tribos. Seu pai agora estava inválido em uma cama. Adonias precisava de apoio de pessoas influentes para ele governar de dentro do reino, que o apoiassem, e ganharia então o povo. Ele cairia no conceito do povo. Ele precisava de apoio militar, e ele teve o apoio de Joabe, e ele também precisava de apoio da comunidade sacerdotal, e teve o apoio de Abiatar. Mesmo sabendo que a vontade de Deus e de Davi era que Salomão governasse, essas pessoas se aliaram a Adonias para tirarem proveito. Adonias então providenciou sua posse, fez um banquete, convidou apenas as pessoas que o estavam apoiando, as pessoas que concordavam com a sua rebelião, e sempre houve pessoas leais a Davi. Sempre existirão pessoas leais ao reino de Deus, que não estão preocupadas com o seu interesse, mas com o interesse do crescimento do reino de Deus. Então avisaram essas pessoas que eram leais a Davi, avisaram
a Betseba e a Natã para que eles entrassem à presença do rei e contassem para ele o que estava acontecendo. E Betseba então entra na presença do rei, questiona a promessa que ele tinha feito, que ele prometeu para Betseba que logo após a sua morte, quem ia governar era Salomão. Natã entra logo após ela para confirmar, eles já tinham combinado isso. Natã entra logo após ela e confirma a história de que Adonias já tinha se decretado rei, ele já tinha encontrado aliados. A história de Betseba, né, ele confirma essa história. Zadok também estava apoiando as decisões de Davi. Nós sempre encontraremos pessoas leais ao reino de Deus. Davi, então, ele teve de antecipar a posse de Salomão. Salomão ainda era um garoto muito jovem. Alguns historiadores dizem que ele tinha entre 14 e 20 anos. Ele foi ungido como rei ali pela primeira vez e foi transformado em seu co-regente. Adonias, então, descobre o que tem acontecido. Salomão foi apresentado ao povo, montado sobre a mula de Davi. O povo recebeu com alegria, porque Salomão tinha o apoio de Davi, ele foi apresentado para as 12 tribos. Adonias ficou sabendo, todos que estavam ali apoiando Adonias fugiram daquele banquete, não ficaram. Adonias sabia que as coisas não iriam ficar bem para ele, porque ele foi encontrado como um traidor, traindo o rei e o propósito do rei. Ele então sai correndo, agarra-se às pontas do altar em busca de proteção. Salomão então prometeu não matá-lo. Ele disse: vá para sua casa, como se fosse um exílio. Infelizmente, muitas pessoas aqui, olhando este lado de Adonias, que quando ele se encontrou em aperto, ele correu e agarrou-se às pontas do altar. Nós já estudamos uma aula sobre Levítico e nós falamos sobre o altar e as 4 pontas que tinham. E, infelizmente, muitas pessoas como ele só vão a Jesus Cristo em busca de ajuda, mas sem nenhum arrependimento, como foi Adonias. Quantas pessoas nós encontramos que vêm à igreja, querem uma bênção e conseguem aquela bênção e nunca mais voltam, né? Não faz uma profissão de fé. Ponto 4. As palavras de Davi a Salomão. Davi aconselhou seu filho, se ele quisesse ter sucesso no seu reinado. Davi dá a ele a instrução para que o seu reinado fosse próspero e que ele tivesse, né, a aprovação divina. Davi não queria que seu filho errasse onde ele tinha errado e deu a ele então o segredo do sucesso em seu reinado. Davi enfatizou para Salomão o aspecto espiritual antes do político. E a nossa vida também tem que ser assim, né? Nossa vida espiritual, ela é muito mais importante do que a nossa vida secular, do que a nossa vida financeira. O sucesso, Davi diz para ele, o sucesso, ele não era apenas pelas suas façanhas, porque Davi era um bom guerreiro, né? Tinha muito valor, era valoroso, corajoso. Não, Davi estava dizendo para ele, mas sim porque Deus sempre esteve comigo, me dando vitórias, me dando estratégias, e a nossa vida também é assim. Nós não somos prósperos e vitoriosos porque nós somos capazes, mas nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. O segredo para Davi é o mesmo para nós hoje em dia. O segredo é seguir o caminho do Senhor, é não frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Davi diz a ele: estude a lei e a obedeça para que você seja próspero. Está em 1 Reis capítulo 1, capítulo 2, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 ao 20 e Josué capítulo 1, versículo 8. O segredo é meditar na palavra de Deus, é ter a palavra de Deus como regra de fé para as nossas vidas, que ela seja a bússola
de nossas vidas, que ela seja a lâmpada para os nossos pés. Este era o segredo da vitória e do sucesso de Davi. Davi, então, ele manda que seu filho trate com Joabe, né? Relembra para Salomão os homicídios dele, que ele matou homens, né, que não tinham culpa nenhuma. Ele matou aqueles homens fora de um contexto de guerra. Manda que Salomão trate com Simei, né, aquele que insultou Davi, jogou pedra em Davi quando ele estava fugindo de Absalão. E aí fica uma dúvida: por que Davi faz isso, sendo que ele já tinha perdoado essas pessoas no passado, né? Será que Davi estava ali ainda na sua velhice, revelando um lado obscuro da sua vida? Há opiniões diferentes de comentaristas a respeito deste texto de Davi, mas nós não teremos espaço aqui para falar disso, né? Talvez ele quisesse tirar todo o embaraço, todos os traidores do reinado de Salomão. E também pede a Salomão que seja bondoso com os filhos de Barzilai. Davi queria garantir para Salomão um reinado livre de traidores e cercado por pessoas de confiança. Está em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao 13, também no capítulo 19, do versículo 18 ao 23. Davi morre, é sepultado com seus antepassados. Salomão, então, toma posse do trono definitivamente. Adonias é muito astuto e ele vai até Betseba e pede a ela que interceda a Salomão para que ele dê Absaque, né, aquela virgem sunamita, que era concubina de Davi. Salomão não tolera aquela afronta. Ele pergunta à sua mãe se ela também não queria dar o trono para Adonias. Porque quando um homem tinha as concubinas ou as mulheres de um rei, era sinal de que ele ia governar aquele lugar. Adonias escapou uma vez e não escaparia outra vez de Salomão. Salomão então ordena que Benaia mate seu próprio irmão Adonias, filho de Agite. Salomão poupou o sacerdote Abiatar por tudo que ele tinha feito por Davi, né? Tanto que ele ajudou a Davi, e ele foi exilado. Mas depois de muito tempo, Abiatar se esqueceu daquela promessa e uns dos seus escravos fugiram. Ele então sai de casa, atravessa o rio e vai em busca dos seus escravos. Salomão então descobre que ele tinha descumprido uma ordem real, ele por ter saído do seu exílio, e ele manda mais uma vez que Benaia, né, comandante das tropas do exército, mate também Abiatar. Joabe, quando viu aqueles acontecimentos, né, o que aconteceu com Adonias, o que aconteceu com Abiatar, ele também foge, se agarra às pontas do altar, e Salomão não foi misericordioso com ele e mandou que Benaia o matasse ali mesmo, né, dentro daquela tenda. Terceiro e último tópico: as palavras finais de Davi em sua velhice. Aqui essa expressão, as palavras finais de Davi, ela não quer dizer que Davi não falou mais nada, né, no final da sua vida. É uma expressão usada como os profetas diziam, né? Assim diz o Senhor. É uma expressão usada no hebraico. Mas que foram as últimas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, ditas por Davi. Neste texto de 2 Samuel, capítulo 23, ele encerra este último poema, ou este canto, enaltecendo o nome de Deus, enaltecendo as grandezas de Deus. E ele confessa aqui neste capítulo que quem agiu em sua vida foi o Espírito Santo de Deus. Ele diz que ele foi capacitado
pelo Espírito Santo de Deus. Quando os outros reis viam Davi vencendo, eles podiam pensar, porque ele era um grande estrategista militar, mas eles não sabiam que era Deus que agia ao seu favor. E Davi confessa tudo isso neste lindo poema. Davi, ele fala que a maioria de as suas maiores conquistas foram alcançadas por intermédio divino. Ele fala que Deus fez uma aliança eterna com ele e com a sua dinastia também. E essa confissão dele, né, era uma profecia apontando para o reino eterno de Jesus Cristo, apontando para Jesus Cristo, o único justo rei que governará sobre a terra e que completa outras profecias ditas em relação a Jesus Cristo e a sua obra aqui na terra. Um exemplo está em Isaías, capítulo 9, versículo 7. Como Davi, nós devemos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, a nossa impotência, né? Jesus, ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. E Davi, ele tinha essa concepção, que sem o Espírito de Deus, sem a orientação divina, ele não era ninguém. Nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda de Deus. Não existe super crente, não existe ninguém tão autossuficiente que não necessite da graça de Deus, que não necessite da misericórdia de Deus para que seja usado por Ele. Davi deixou ser usado por Deus. Davi, ele tinha consciência que viria brevemente o governante ideal, né? Talvez apontando para Salomão, mas nós sabemos que esse governante ideal, perfeito, ele é Jesus Cristo. E Davi dizendo que mesmo diante de suas falhas, Deus tinha estabelecido um concerto eterno com a sua descendência. Deus disse que o cetro nunca sairia de Judá e que deixaria uma lâmpada acesa, né, até que viesse o Rei justo e perfeito, que é Jesus Cristo. Mas todas as coisas, nós lemos nas Escrituras Sagradas, que Deus fez e que Deus faz, é por amor do seu próprio nome. Está em Isaías, capítulo 48, versículo 11. Davi é uma das histórias mais pregadas. Ele é um profeta, um rei, um dos nomes mais respeitados pelos israelitas, um homem amado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, inclinado a fazer a vontade de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha um ótimo encerramento de trimestre, que Deus continue nos abençoando, que você não desista, né, desta chamada sua, desta vocação de estar em uma sala de aula, falando do amor de Deus. E eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando sabedoria para nós continuarmos esta jornada tão maravilhosa. Que o 2020 seja cheio da presença de Deus em nossas vidas. Amém? E eu quero mandar um abraço aqui para alguns irmãos que falaram de onde são, a qual igreja pertence. Se eu não falei seu nome aqui hoje, no ano que vem, se Deus assim nos permitir, estarei mandando um abraço para todos os irmãos. E eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Antônio dos Santos, em Ipojuca, em Pernambuco. Também para o nosso irmão Reginaldo, em Monte de Gravata, Pernambuco. Nossa irmã Sandra Sena, em Camaçari, na Bahia. E para o nosso irmão Raimundo Andrelino, de Caxias, do Maranhão. Para nós também, o presbítero André, da Assembleia de Deus, está sempre aqui. Obrigada pelo carinho, né, da Assembleia de Deus em Paciência, Rio de Janeiro. Cristina Migueli, em Recife. Francisca Nunes, em Castanhal, no Pará. Esther Lima, no Mato Grosso. Luciana, de Lagoaçu, no Maranhão. Também Jane Ferreira, minha xará,
de Lençóis Paulista, São Paulo. Luiz Eduardo, em Caucaia, no Ceará. O nosso irmão Gilberto Costa, da Assembleia de Deus, em Birité, Minas Gerais. Nosso irmão José Pereira, da Assembleia de Deus, em Osasco, Vila Nova, Canaã. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, em Benedito Bentes, Alagoas. Nosso irmão Cícero Alves, está sempre aqui, obrigado, da Assembleia de Deus, em Picuí. Também nosso irmão Paulo S. Pinto, da ADECOF, na Bahia. João, da Igreja Vencedores em Cristo, do Jardim das Oliveiras. Nossa irmã Lúcia Nascimento, da ADEB, em Brasília. Nossa irmã Maria Jesus, da Assembleia de Deus, Campo de Samambaia, Distrito Federal. Nossa irmã Elisama Reis, em Chão de Estrelas, no Recife, Pernambuco. E o nosso irmão Marcondes, em Curitiba. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um ótimo ano, uma ótima virada de ano. E eu espero você aqui, se Deus nos permitir, no ano de 2020, no nosso novo trimestre deste ano que virá, se Deus assim permitir.